Vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 12. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 12, a partir do verso 12. João 12, capítulo 12, a partir do verso 12. Abre sua Bíblia e acompanha a leitura da palavra de Deus. João 12, do verso 12 ao verso 19. João 12, de 12 a 19. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis, aí vai o mundo após ele. Palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, Deus eterno. Sabemos que essa é a tua palavra que fala aos nossos corações de maneira misteriosa, sem que seja de forma audível pelos ouvidos humanos, mas é a tua palavra que constrói dentro de nós o que tu queres construir. É a palavra do Senhor quem corrige, é a palavra do Senhor quem anima, é a palavra do Senhor quem fortalece a nossa fé, é a palavra do Senhor que anima e que alimenta a nossa fé. Somos filhos, cegos, pobres e nus, de mãos estendidas, suplicando o teu socorro, e que o teu socorro venha na tua palavra, que a tua palavra faça sentido para as nossas vidas, para o nosso coração. Opera, Senhor, esse milagre, no poder do teu Espírito Santo te pedimos, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que ouçamos a tua voz, enquanto meditamos na tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Iniciamos hoje, irmãos, a chamada Semana da Paixão, ou a Semana Santa. E a passagem, então, que marca esse domingo, é essa passagem chamada, inclusive pela Sociedade Bíblica do Brasil, deve estar aí um subtítulo na sua Bíblia, chamada de A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Alguns contestam esse título, A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém, e eu, de certa forma, os acompanho sob a alegação de que a entrada triunfal será na segunda vinda de Jesus. Um dia Jesus virá uma segunda vez, adentrando esse universo, essa terra, numa entrada triunfal e chamando os seus eleitos para a eternidade. E é a esse evento que nós somos incentivados lá no livro do Apocalipse a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sim, que isso se cumpra logo. E eu não falo como um pessimista para a vida, eu sou um otimista para a vida. Eu amo a vida e as coisas que a vida me dá, e as coisas que a vida tem. Mas, como o apóstolo Paulo diz, eu reconheço que com Cristo é incomparavelmente
incomparavelmente melhor. Essa passagem que lemos hoje, então agora, ela se encontra nos 4 evangelhos. Há passagens que só se encontram nos evangelhos chamados sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, não em João. Há passagens que só se encontram em João e não nos outros, chamados sinóticos, nos 3 evangelhos. Mas essa passagem, chamada aí de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, se é assim que é chamada e conhecida, então adotemos esse nome. Então, essa passagem é uma passagem que a gente encontra nos 4 evangelhos. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho que nunca tinha sido montado antes. A narrativa de João é um pouco diferente das outras 3, porque as outras 3 contam mais detalhes, como, por exemplo, Jesus chegando em Betfagé, chegando em Jerusalém, próximo a Betfagé e Betânia, vê um jumentinho e fala para os seus discípulos: vão lá pegar aquele jumentinho, se alguém reclamar, vocês dizem: o Senhor precisa dele. E é uma expressão rica também, essa que a gente encontra nos outros 3 evangelhos, não aqui, né? Mas essa expressão, o Senhor precisa dele. É rico isso, porque aquele que não precisa de nada, e nem de nós, se dá a gentileza de dizer-nos que precisa de um jumentinho. E assim acontece. Eles vão e tomam um jumentinho, e Jesus monta no jumentinho, as pessoas colocam as suas roupas sobre o jumento, e algumas pessoas espalham suas roupas pelo chão, como se fosse um tapete para Jesus, e recebem e saúdam Jesus com ramos de palmeiras, ecoando o canto do Salmo 118, que lemos na abertura do culto, né? Com ramos de palmeiras, saúdam o Rei dos Judeus. Jesus, com esse gesto, quase que ironiza um outro gesto, porque aproximadamente no ano 170 a.C., não está na Bíblia Sagrada, porque faz parte de um livro que o judeu não considera como sagrado, e consequentemente o protestante também não, mas está na narrativa da história dos Macabeus, um certo Matias Macabeu, que, tendo vencido uma batalha contra um império de influência grega, que havia entrado em Israel e profanado o templo do Senhor, o lugar de culto do Senhor, e consegue tirar aquele povo dali, entra em Jerusalém no seu alazão, no seu cavalo de raça, bonito, gordo, e é saudado por bandeiras, por flâmulas, por toda aquela posição pomposa de um vencedor, de uma vitória. E agora Jesus vem ironizando esse fato. O rei de Israel vem agora num jumentinho, vem agora num jirico, vem agora num burrico, e não é saudado por flâmulas, nem é recebido por salvas de tiros, e nem é recebido por exércitos bem uniformizados e montados, mas é recebido por gente simples, por gente do povo, por gente que estende sua roupa e o saúda com ramos, mas é por gente que o clama, que o homenageia, que declama diante dele: bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. É impressionante, você já sabe disso, o que eu vou falar agora não é nenhuma novidade, é quando a gente pensa assim: ora, uma semana, algum tempo depois, eram essas mesmas pessoas que estavam dizendo, entre Jesus e Barrabás, estavam dizendo: solta Barrabás, e com esse o que eu faço? Crucifica-o. Eram essas mesmas pessoas simples que estavam na semana seguinte trocando de ídolo. Porque Jesus estava sendo visto, na verdade, como um ídolo. E essa é uma grande questão. O centro da nossa mensagem está no verso 16. E eu já vou adiantar para que você já vá pensando, acompanhando a reflexão com esse norte. O verso 16 diz assim: seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, olha essa expressão, olha várias expressões ricas aqui, esse verso 16 dá para fazer uma vigília dele, né? Mas vamos lá. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado,
Quando então Jesus foi glorificado, aí eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. É por aí que a gente vai passear a gente vai tecer o nosso norte. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Nem quem saudava Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus era agora um ídolo. Jesus era agora um ídolo que precisou correr numa outra situação. Precisou sair discretamente numa outra situação, porque sabiam que queriam nomeá-lo rei. Acompanha comigo, por exemplo, a leitura de João no capítulo 6, no mesmo evangelho de João no capítulo 6. João no capítulo 6, a partir do verso 1, conta a multiplicação dos pães. E aí no verso 15, diz assim, verso 15 do capítulo 6 de João. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Porque as pessoas ainda não tinham entendido. Para elas, Jesus era algum rei humano. Ainda que em deboche, ainda que em ironia ao que o Macabeu fez, porque ele monta num alazão poderoso e é recebido por toda a pompa do Estado, aqui Jesus entra num jirico, num burrico, é saudado por gente simples, mas mesmo a gente simples não sabe exatamente o que está acontecendo. Esse rei, esse que desejam proclamá-lo como rei, começa a decepcionar. Começa a decepcionar, por exemplo, já quando é preso. Acompanha comigo, por exemplo, João no capítulo 18, por exemplo, no verso 1, verso 10, João 18, 10, já depois desse evento que a gente está vendo, que é a tal entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As coisas se passam. E aí Jesus agora é preso. E ao ser preso, Simão puxa de uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome dele era Malco. E o verso 11 do capítulo 18 diz, mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Pedro não impede o que tem que acontecer. Mais uma vez Jesus assumindo aquilo que ele já dissera no capítulo 10 de João, a minha vida ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a dou e a dou para reassumi-la. É Jesus quem escolhe se entregar. Jesus não perdeu a batalha, Jesus se entregou. E algumas coisas, e alguns conceitos populares começam a sair da nossa cabeça, né? Em primeiro lugar esse. Ora, coitado de Jesus, foi mal compreendido. E por ter sido mal compreendido, acabou sendo crucificado. Não, Jesus não foi mal compreendido a despeito da sua própria vontade. Jesus conduziu a sua vida dessa forma e ele não foi para a cruz do Calvário porque ele perdeu uma batalha, mas ir para a cruz do Calvário é exatamente vencer essa batalha. É beber o tal cálice que Deus lhe deu. Não beberei porventura o cálice que Deus me deu, portanto é o cumprimento do que ele mesmo veio fazer por nós. Um outro conceito popular que é muito comum, esse então eu ouço muitas vezes. Ora, nem Jesus agradou todo mundo. Mas Jesus não veio para agradar todo mundo mesmo. Na verdade, Jesus não veio para agradar ninguém, gente. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos redimir. E exatamente o contrário, Jesus não agradou ninguém. Jesus não agradou ninguém, foi morto, abandonado por todos. A gente muitas vezes fala, Pedro negou Jesus, não é isso? Porque a gente se refere àquelas negações que Pedro fez. Tu conhece, depois de Jesus ter sido preso, os soldados levam Jesus e vão acompanhando Jesus e Pedro vai atrás, até onde dá. Num certo momento dizem, você não estava com ele? Não, eu não conheço. E vai adiante acompanhando Jesus, para onde vão levar Jesus? Você não estava com ele segunda vez? Ele, não, nem o conheço.
né? E terceira vez ele fala de novo, não o conheço. E a gente diz, Pedro negou Jesus. Gente, todos negaram Jesus. Pedro talvez tenha sido o último a negar Jesus, tanto que foi atrás e precisou ser confrontado com alguém. Os outros todos já tinham ido embora. Porque essa postura é a postura desses que agora vem Jesus entrando no chamado evento dos ramos, ou na chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que o aclamam com ramos, que o cantam, o Senhor é o Rei de Israel, mas que em pouco tempo veem o que idealizam como Rei de Israel frustrar as suas expectativas. Jesus frustra a expectativa daquelas pessoas. Aquelas pessoas pensavam num outro tipo de reino. Aquelas pessoas pensavam num outro tipo de assistência. Sim, o que eu estou querendo dizer é, será que você não tem uma expectativa também errada sobre Jesus? É isso que eu estou tentando dizer. E por isso que eu falei que o verso 16 do capítulo 12 que lemos é o centro da nossa mensagem, porque ele vai dizer, os seus próprios discípulos não entendiam muito bem isso, só foram entender depois que ele foi glorificado, e a gente vai trabalhar esse tema também aí já já, mas começa a acompanhar comigo como é que esse rei começa a decepcionar as pessoas que o saúdam. Olha lá, as pessoas têm uma expectativa. E agora esse rei diz para Pedro, não corta a orelha do sujeito. Eu vou beber o tal cálice que é meu. E aí depois então Jesus é preso. Na verdade é levado para frente do sumo sacerdote. E do sinédrio ele começa a dar explicações. E aí, verso 19 do capítulo 18. Então o sumo sacerdote interroga acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, e ele diz, olha, tudo que eu tenho falado às claras, e não às escondidas. É o verso de 20, ó. Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada dizem em oculto. Por que me interrogas, ó autoridade? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes falei, bem sabem eles o que eu lhes disse. E agora esse que é rei leva uma bofetada. No verso 22 diz assim, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Esse é o primeiro tribunal onde Jesus é julgado. Só que dali ele sai desse tribunal religioso e vai para o tribunal civil. E aí diante do tribunal civil ele é interrogado diante de Pilatos, diante de uma autoridade civil. E aí o verso 33 do capítulo 18 começa a mostrar para a gente. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, tu és o rei dos judeus? E aí Jesus diz, olha, essa pergunta vem de ti mesmo ou outros me disseram a teu respeito? E aí Pilatos replicou, porventura eu sou judeu? A tua própria gente, os teus principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? E Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos no verso 37, então tu és rei? Logo tu és rei. E Jesus responde, tu dizes que sou rei. Pilatos, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos faz uma pergunta é uma pergunta que o coração da gente carrega. Verso 38. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Que é a verdade? Ele, né? Jesus é a verdade. A verdade não é uma ideia sobre Jesus. A verdade não é uma filosofia sobre Jesus. A verdade não é uma doutrina sobre Jesus. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Conta a biografia de Agostinho, famoso Agostinho, bispo de Hipona,
que Ambrósio era bispo em Milão e Agostinho era ainda um não convertido, neoplatônico, fazia adesão ali à filosofia neoplatônica e buscava, portanto, a verdade. E a frase perturbadora do bispo de Milão, Ambrósio, Santo Ambrósio, alguns chamam assim, para Agostinho, para Santo Agostinho, bispo que mais tarde se tornou bispo de Hipona, na África. A palavra de Ambrósio para Agostinho foi: Agostinho, você busca a verdade, não é? Busco a verdade. Mas Agostinho, a verdade não é uma ideia, não é uma filosofia. A verdade é uma pessoa, Agostinho. Jesus Cristo é a verdade. E agora o Pilatos pergunta o que é a verdade. Ele, Pilatos, de frente para a verdade, pergunta o que é a verdade. Viu como esse rei estava dando muitos motivos para os seus apoiadores e para essa multidão empolvorosa e empolgada ser decepcionada? A pergunta é se a nossa ideia sobre Jesus fica decepcionada quando a gente passa de fato a conhecer Jesus. Ou seja, quais são as expectativas que eu tenho sobre Jesus para que, uma vez conhecendo-o de verdade, eu diga: é isso? Então se é isso, não é meu rei, não. Se é isso, não é meu redentor, não. Se é isso, não é meu salvador, não. Vejam, as pessoas estavam aclamando o rei. E agora esse rei vai diante de um tribunal e desafia. E não responde direito. O que você tem ensinado para todo mundo? Olha, o que eu tenho ensinado às claras. Perguntem para eles. Agora vai diante de uma outra autoridade, de Pilatos, e em troca de ideia: você é o rei, você não é o rei, você é o rei. Ora, quem te disse? Ou seja, não diz diretamente. Dá para entender porque que pouco tempo depois, as mesmas pessoas que o aclamavam com ramos pediam: crucifica-o. E pior ainda, uma pergunta perturbadora que foi feita lá: mas o sangue dele é inocente, o que eu faço com o sangue dele? Que recaia sobre nós, sobre nossa geração futura, sobre nossos filhos, o sangue dele. É isso. É isso que acontece quando a gente tem uma ideia de Jesus e passa a conhecer Jesus como o que Jesus é. Ou seja, quando Jesus é apenas a projeção do meu imaginário, quando Jesus é apenas a figura que completa os meus ideais, eu gosto dele. À medida que eu vou conhecendo Jesus, é possível que eu diga: eu estava errado. E esse Jesus que eu passei a conhecer é muito melhor. É outro ponto de vista, é outra dimensão da vida. Ou eu posso dizer: é isso? Se não está dentro do meu capricho, isso aí eu não quero, não. Isso aí eu não gosto, não. Deixa eu continuar com o meu ídolo, com o ídolo Jesus Cristo que eu criei, ao invés de aderir e de me quebrantar e de me entregar de fato para Jesus. Veja, gente, e aí a gente volta para o verso 16, que eu falei que era o centro da nossa reflexão do capítulo 12. No verso 16 vai dizer: ora, nem os discípulos entendiam bem. E é normal que seja assim. Olha lá, o verso 16 vai dizer assim: seus discípulos a princípio não compreenderam isso, nem eles mesmos compreendiam. Foram compreendendo com o tempo, e isso é normal. Mas o que é importante é que nós também possamos ir compreendendo com o tempo, sendo humildes na revelação de Jesus Cristo que vai sendo dada para nós, porque Jesus veio ser nosso Salvador. E quando a gente pensa em salvação, muitos hão de pensar: salvação do quê? Do que eu preciso ser salvo? É muito mais difícil um homem ético e moral dizer: é verdade, eu preciso ser salvo. É muito mais comum homens éticos e morais dizerem: ora, quem precisa ser salvo é o que está à margem da sociedade, é o marginal, mas eu do que eu preciso ser salvo? Ora, dessa própria consciência, dessa própria percepção de que não precisa ser salvo. A gente precisa ser salvo da gente, a gente precisa ser salvo das nossas próprias ideias, e Jesus veio quebrantar os nossos corações e modelar os nossos corações. Cria em mim, ó Deus. Não dá para mim, não dá para eu fazer isso sozinho. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim um coração diferente, um coração segundo a tua vontade. Cria em mim um coração puro,
cria em mim o que não dá para eu criar dentro de mim. Tira de mim os meus pré-conceitos, me desnuda, talvez aí a ideia, me torna como criança, para que eu reaprenda. Para que eu aprenda tudo de novo, para que eu aprenda quem é o Senhor. Seus discípulos mesmos não compreendiam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram destas coisas. Ora, Jesus já havia dito que quando ele fosse glorificado, o Espírito Santo seria derramado e o Espírito Santo seria o ensinador dos seus discípulos, né? Então vamos ver lá, por exemplo, João no capítulo 7, verso 39, uma passagem inclusive que nós lemos na semana passada. Na semana passada nós meditamos aqui sobre a mulher samaritana, lembram-se? Da água, Senhor, dá-me de beber. Aliás, ela diz, mulher, dá-me de beber. E ela diz, como sendo tu, judeu, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana. E ele diz, olha, se você soubesse quem é o que fala com você, você que lhe pediria água, ele te daria água da vida. E aí a gente se referiu lá ao verso 38 de João no capítulo 7. A gente parou ali. Verso 38 diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem, verso 37, conclusão do verso 37 e entrando pelo verso 38, ó. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o verso 39 é o que a gente chama para hoje, para compreender o que a gente está querendo dizer. Os seus discípulos só foram entender isso depois da sua glorificação. O verso 39, então, dessa passagem de João 7, 39, essa passagem do quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que são esses rios de água viva? O verso 39 diz, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas que palavra é essa? Guarda essa palavra. Glorificado. O que é isso? O que fez Jesus ser glorificado? Que ação é essa? Bom, o fato é que o Espírito veio após a sua glorificação. Mas o Espírito já era prometido. O Espírito já era prometido. Vamos acompanhar, por exemplo, em João, no capítulo 14. No verso 26, nós encontramos a seguinte palavra. Mas o Consolador, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Gente, vamos voltar no verso 16 aqui do capítulo 12. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam. Quando, porém, Jesus foi glorificado, aí eles passaram a compreender. Sim, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. O Espírito Santo fora dado após a sua glorificação. E quem era o Espírito Santo? Ele vai dizer, o Espírito Santo é exatamente esse que o Pai enviará em meu nome, e ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O verso 17 ainda, do capítulo 14, o verso 26 ainda do capítulo 14, no verso 17 a gente encontra assim, o Espírito do capítulo 14, João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O verso 26... já lemos, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Vamos dar um salto agora para João capítulo 15, também o verso 26. João capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E o verso 8 do capítulo 16. E esse então é a bomba atômica para o coração da gente. Quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, verso 8 do capítulo 16. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Gente, a gente falou isso tudo para dizer que os atos e os gestos de Jesus muitas vezes são incompreensíveis mesmo. E se nós não tivermos quebrantamento, humildade, para entender que aprendemos, não do pastor que está dizendo, mas aprendemos do Espírito Santo, no silêncio do coração da gente, na nossa meditação, nós temos uma visão de Cristo, uma visão de Jesus que pode ser uma visão de um ídolo que nós criamos. Em outras palavras, nós podemos pensar que estamos nos relacionando com Jesus Cristo, mas estamos, na verdade, praticando uma idolatria. O que aquelas pessoas estavam fazendo era isso. Que lindo ver as pessoas simples acolhendo Jesus. As mesmas pessoas simples que daqui a pouco estavam pedindo, crucifica-o. A questão não é se é ser simples de dinheiro ou não. A questão é se é ser simples no coração e na alma. A questão é que aquelas próprias pessoas tinham também os seus interesses imediatos ali, que começaram a perceber que não estavam sendo atendidas naqueles seus interesses. Mas fazendo um paralelo com a vida da gente, para e pensa. Por que você diz confessar Jesus Cristo como teu Senhor? Por que você diz que Jesus Cristo é importante para você? Será que não é para completar o teatro, o cenário da estrutura de vida que você tem? Por exemplo, você tem um time de futebol preferido, você tem um bairro preferido onde você mora, você tem o supermercado preferido, a marca de tênis preferida, você tem escolhas que você faz. Eu também tenho escolha, acabo escolhendo também a minha religião. Ou seja, as coisas são escolhidas por mim, inclusive a minha religião. Inclusive Jesus está dentro da estrutura. Não, aí eu não acredito não. Isso que ele falou, não, assim eu já não acredito. Não, mas está escrito que ele falou. Não, está escrito, mas eu acredito até no que eu acho razoável. Ou a gente acredita em tudo, ou a gente não acredita em nada. Né? E essa é a proposta. É possível ir aprendendo de Jesus quando o Espírito Santo toca no coração da gente, a gente se quebranta e vai entendendo quem é Jesus para nós e quem nós passamos a ser à medida que nos encontramos com Jesus. Isso tudo foi possível após Jesus ter sido glorificado. Aí a teologia vai trabalhar para a gente esses dois momentos da vida de Jesus, né? Jesus na condição de humilhação e Jesus na condição de glorificação ou de exaltação. Então Jesus é humilhado quando vem ao mundo, quando entra no ventre de uma mulher, de um ser humano, de uma criatura, no ventre de Maria. Jesus não é humilhado só porque toma uma bofetada do soldado do sumo sacerdote, conforme lemos. Jesus não é humilhado só quando coloca uma coroa de espinho na cabeça. Jesus não é humilhado só quando chicoteiam ele nas costas. Jesus não é humilhado só quando vai para a cruz. Jesus é humilhado ao assumir forma humana. Ao assumir forma humana, ele já está na condição de humilhação. Mas ele se sujeita a essa humilhação por amor de mim e por amor de você. O Criador do universo aceita essa condição de humilhação por amor de nós. E o estado de glorificação de Jesus Cristo é exatamente a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua assunção do trono de Deus, sentado à destra de Deus e assumindo toda a história. Por isso é que ele diz, verso 16, mais uma vez, do capítulo 12... Seus discípulos a princípio não compreenderam. Quando, porém, Jesus foi glorificado, quando saiu da condição de humilhação para a condição de exaltação, para a condição de glorificação, foi que o Espírito Santo foi derramado. E aí o Espírito Santo é quem abre as nossas mentes e os nossos corações, destampona os nossos ouvidos, desvenda os nossos olhos para que nós possamos ver quem é Jesus, ouvir quem é Jesus, acolher no coração quem é Jesus, não o ídolo que os partidos políticos dos tempos presentes, de direita e de esquerda, querem capturar para si, querem sequestrar para si, e em nome de Jesus fazerem lá também as suas campanhas. Todos os partidos, todos, porque sabem que isso é capital, atrás disso vem gente.
Jesus não se sujeita a isso. Ri-se aquele que governa os céus. Por isso é que muitos acabam sendo decepcionados com Jesus, não com Jesus, mas com a figura que criaram, com a imagem que criaram, com o ídolo que criaram e que passam a chamar de Jesus. É importante sabermos quem é Jesus para nós. É importante percebermos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é esse que veio para perdoar. Deus presente, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Por isso é que Ele vai dizer coisas como: vinde a mim todos vós os que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Por isso é que Ele vai dizer coisas como: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso é que o eco da sua igreja, dos pregadores, já os primeiros, os apóstolos e missionários que saem já em Atos, vão dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e sejam batizados, porque essa é a promessa para vocês e para os vossos filhos. Ou seja, quem é Jesus para você? Mais uma vez essa pergunta volta para a gente. Os seus próprios discípulos só foram compreendendo com o tempo, e nós também só vamos compreendendo com o tempo. Agora a grande questão é, se a compreensão que passamos a ter de Jesus choca o que até então tínhamos, abandonemos, irmãos, o que até então tínhamos e fiquemos com o choque. Fiquemos com o choque. Ele é o Deus Salvador que veio redimir a minha vida. Para que ao levantarmos ramos e cantarmos o canto do Salmo 118, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, saibamos o que estamos fazendo. Saibamos que estamos cantando para o Rei Salvador, não conforme a idealização que eu construo, mas conforme a sua soberania e a sua vontade. E aí Cristo reina na minha vida, e aí Cristo reina na sua vida. Que seja assim para mim, que seja assim para você. Que Deus nos abençoe. Nós vamos